17. Toque essa bola então, Cláudio Rezende. Muito bem, de volta aqui no Rádio Esportes, Milton Naves. Quem ligou o radinho há pouco, trouxemos já informação aqui na Itatiaia que o uruguaio Diego Godin, capitão da seleção do Uruguai, muitos anos de Atlético de Madrid na Espanha, pode ser o substituto de Júnior Alonso no Atlético. Seria contrato de 1 ano com o Godin. Agora vamos falar de treinador. O Atlético está em busca de novo comandante. São 2 portugueses no radar. Jorge Jesus, esse mais conhecido do futebol brasileiro, foi campeão aqui em 2019 com o Flamengo, do Brasileirão, da Libertadores, e que deixou recentemente o Benfica. E o plano B do Atlético é Carlos Carvalhal, que trabalha no Braga de Portugal, é um treinador um pouco mais jovem que o Jorge Jesus. Então, pra gente saber um pouquinho como que essas notícias estão repercutindo em Portugal, vamos trazer aqui conosco o jornalista João Almeida Moreira, que é correspondente do jornal A Bola aqui no Brasil. João Almeida, eu queria que você nos falasse inicialmente sobre Jorge Jesus, que é o treinador que desde o início o Atlético pensa para substituir o técnico Cuca. O que vocês têm de notícias de Jesus podendo vir para o Atlético? Eu acho que o Jorge Jesus hesita um pouco, em primeiro lugar, porque ele acreditava que ia ficar no Benfica até o final da temporada, até junho, tendo em conta que, apesar de estar a fazer um mau campeonato atrás dos rivais Porto e Sporting, acabou por se apurar para a Liga dos Campeões, para a segunda fase da Liga dos Campeões, e portanto não estava a contar com esta questão do mercado imediatamente. Contando com esta questão do mercado, esperaria mais ir para o Flamengo do que ir para o Atlético Mineiro. Portanto, tudo isto o fará pensar. Entretanto, há a possibilidade, obviamente, de ir para o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é um grande clube, sempre foi, e neste momento é um clube hegemónico no Brasil e com grande capacidade de vencer até uma Taça dos Libertadores. Tudo o fará pensar, tudo ele pesará. Outro fator que pesa é ele poder acreditar que a médio prazo pode vir a assumir a seleção portuguesa, uma vez que a seleção portuguesa ainda está a disputar o play-off da Copa, pode muito bem ser eliminado, uma vez que tem que fazer 2 jogos e um deles seria, teoricamente, com a Itália, que é uma seleção forte que já ficou fora da última Copa e, portanto, duvido que fique fora de uma nova Copa. E nessa perspectiva, o Fernando Santos, que é o atual selecionador, sairia e ele entraria. Ou seja, tudo isto ele deve estar a pesar, e por isso é que a questão neste momento ainda é de impasse, eu diria. Muito bem. Soubemos aí do Jorge Jesus, então pode esperar a seleção portuguesa. Caso não vá para a Copa do Mundo, é uma situação que pensa o Jesus, né, João? Agora, nos fale, João Almeida Moreira, do jornal A Bola, que está conosco aqui no Rádio Esportes, sobre o outro treinador, a outra opção do Atlético, que é o Carlos Carvalhal. O trabalho dele, como que é avaliado por aí? O trabalho do Carlos Carvalhal é bem avaliado em Portugal. Ele é tido como um treinador competente. Ele foi um jogador de futebol apenas razoável, portanto teve que começar a carreira de treinador por baixo, por clubes pequenos, depois pequenos quase médios e depois por clubes médios, e obteve bons resultados sempre. No Leixões, que é um clube entre pequeno e médio em Portugal, chegou a uma final da Taça de Portugal, da Copa de Portugal, que perdeu para o Sporting de Jardel e de muitas estrelas na época. Depois ganhou uma Copa da Liga ao mesmo Sporting, pelo Vitória de Setúbal, que foi um grande feito, já que o Vitória de Setúbal é um clube médio, e agora no Braga também ganhou uma Taça de Portugal. Ou seja, é um treinador que faz sempre bons trabalhos, mesmo em clubes médios. Em clubes grandes, aí talvez seja o pecado dele, porque não tem tanta experiência. Teve no Sporting sem grande sucesso, teve no Besiktas com um sucesso razoável, e portanto faltar-lhe um pouquinho de experiência de clube grande, de pressão, de um Atlético Mineiro, enfim, de um clube aqui no Brasil, que, como se sabe, tem sempre uma pressão muito forte, uma pressão de uma possibilidade de ser despedido a qualquer momento, de haver há muita emoção na torcida, na imprensa, e isso pode ser um pouquinho fácil de lidar, embora ele já seja experiente, obviamente, mas não é tão acostumado a treinar times grandes, com necessidade, com obrigação de ganhar, como por exemplo o Jorge Jesus. Muito bem. Então falta um pouco de experiência em clube grande. O que falou é do Panzi na Itatiaia ontem,
por exemplo, aí do Carlos Carvalhal. Para fechar contigo, então, João Almeida Moreira, já agradecendo sua participação aqui conosco no Rádio Esportes da Itatiaia, jornalista do jornal A Bola, né? Um dos principais de Portugal. Ô, João, fala pra gente, então, as diferenças entre Jorge Jesus e o Carlos Carvalhal, caso o Atlético opte por um deles. O Carlos Carvalhal é visto como um treinador talvez mais académico, mais estudioso do que o Jorge Jesus, que também é um estudioso, mas é um autodidata, ou seja, aprendeu com ele mesmo, não é um treinador vindo das universidades, enquanto o Carlos Carvalhal é mais visto como alguém vindo da universidade. Nessa perspectiva, o Jorge Jesus é um pouco mais sanguíneo, mais emocional, e por isso também sabe lidar um pouquinho melhor com torcidas grandes, com exigências grandes de grandes clubes, como é o caso do Galo. O Carlos Carvalhal talvez seja um pouco menos assim, é mais de estudo, um pouquinho mais contido, embora seja considerado um treinador com bom humor e um treinador que faz boas coletivas, porque tem sempre algo de novo a dizer. Mas eu acho que a grande diferença entre ambos está na experiência do Jorge Jesus, que é um pouco mais experiente, embora o Carlos Carvalhal também já seja bem experiente, mas o Jorge Jesus ainda é mais, e o Jorge Jesus tem mais experiência de clube grande. Ou seja, teve no Benfica muito tempo, teve no Sporting algum tempo, que são clubes que exigem muito, e teve no Flamengo, logicamente. E, posto isto, acho que tem essa diferença, um bocadinho essa diferença de perfil. E depois o Jorge Jesus arrisca mais, no sentido em que é mais vaidoso, acha-se um excelente treinador, o melhor treinador do mundo, e isso acaba por lhe dar um certo carisma, enquanto que o Carlos Carvalhal é uma pessoa mais contida, mais cerebral, o que o coloca talvez como uma figura aparentemente mais apagada. Mas, no entanto, como disse, em conferências de imprensa, etc., e ele dá aulas aos jornalistas, à imprensa, é uma pessoa considerada bastante interessante sobre esse ponto de vista, embora, como eu disse, um pouco mais contido do que o Jorge Jesus. Tá aí, então. Muito obrigado ao João Almeida Moreira, do jornal A Bola, conosco aqui no Rádio Esportes. É isso, então. Alexandre Simões, Edu Panzi. No caso do Carvalhal, tem uma multa rescisória, que seria o maior dificultador para a saída dele, para vir para o Atlético. O Atlético teria que pagar uma multa ao Braga, e é uma multa milionária, né? Se fala em 10 milhões de euros. E no caso do Jorge Jesus, não estaria tão convencido assim que para ele a melhor opção é voltar ao futebol brasileiro, já que pode pintar a seleção portuguesa para ele se eles forem eliminados da Copa do Mundo. A bola é de vocês. Pois é, Cláudio, olha só. A multa de 10 milhões de euros para contratar um treinador, eu acho que inviabiliza qualquer negócio. Se for esse valor mesmo, eu acho que não tem nem conversa. Tá? Se o Jorge Jesus está dividido, em dúvida, aí a minha visão é a seguinte: o Atlético já deve ter um plano C, né, Panzi? Imagina. Essa questão de multa é sempre um ponto de interrogação, porque é tudo conversado. Eu não acredito em 100% de multa na maioria dos casos, mas enfim, eu tô com você. Mesmo que cai para metade, 5 milhões de euros, isso é preço de jogador. Não existe. Se cair para 70% ainda é caro. 3 milhões de euros para trazer um treinador. Então, eu acho que o Atlético precisa sim trabalhar com o plano C. O Jorge Jesus é um grande nome, mas chamou a atenção o nosso companheiro jornalista português dizendo que ele se acha o melhor treinador do mundo. E essa é a impressão que a gente tem mesmo. Não é o melhor treinador do mundo, mas é um baita de um treinador. Se voltar para o futebol brasileiro, vai estar entre os grandes do futebol brasileiro, se não o melhor trabalhando no futebol brasileiro, já que o Cuca acabou de dizer que quer um ano sabático, quer descansar, quer aproveitar mais a família. O mesmo que eu falei do América agora há pouco, eu acho que o Atlético tem um tempo ainda para pensar, para decidir, para definir pelo seu treinador. A representação ainda demora um pouco, já tem uma espinha dorsal, um elenco formado, um elenco campeão, e esse treinador que chegar já vai ter um grupo espetacular em mãos, com pequenos ajustes a serem feitos, e do jeito que o Atlético tem trabalhado no mercado, mesmo os nomes que são falados sem o técnico, já são nomes excelentes que qualquer treinador gostaria de trabalhar, Simões. Só uma questão, Panzi e Cláudio, que me preocupa, tá? É essa possibilidade de a dupla de zaga deixar o Atlético. Aí é uma situação que a participação do treinador, pelo menos na minha visão, é importante na definição das contratações, né? Não adianta nada você contratar
zagueiros que não atendem ao que esse determinado treinador pense sobre a formação. Tem treinador que gosta de jogar com linha mais adiantada, não adianta nada 3 zagueiros. você ter 2 zagueiros lentos que se posicionam bem para correr atrás de atacante. Sim. Às vezes gosta de 3. Sim. Tem treinador que gosta de zagueiro, boom, demais, em bola aérea. O Carvalhal, por exemplo, tem jogado com 3 no Braga. Pois é, exatamente. Então, é uma situação que aí, se realmente a história do Júnior Alonso, o Cláudio já trouxe, muito avançada, a possibilidade do Natan. Aí é uma coisa que começa até porque, repito, uma das bases do Atlético de 2021 foi uma defesa muito sólida. E essa defesa foi muito sólida porque Natan Silva e Júnior Alonso se encaixaram demais. Acho que tem que vender. É empresa, né? Comprou por 3, vender por 8, meu Deus, é um negócio, né, que não dá para comparar. Mas aí é uma situação que precisa ser olhada com muito cuidado, porque aí, dentro dessa estrutura que você colocou, né, que o time do Atlético tem, é o melhor time do Brasil no momento, mas aí você mexe numa engrenagem importante dessa máquina que é esse Atlético até agora, né, Cláudio? E sobre isso ainda, eu apurei que o Atlético segue sem pressa, porque confia que o elenco está aqui, sem pressa, mas quer agilidade também, não pode ficar demorando assim, ficar parado no mercado, mas está conversando aí com esses 2 treinadores portugueses, mas a ideia do Galo, e já era uma ideia com o Cuca aqui, a gente trouxe na Itatiaia, a ideia é começar o Campeonato Mineiro com a comissão técnica fixa, que aconteceu no ano de 2021, né? Com o Lucas Gonçalves e o Éder Aleixo. Isso pode se repetir também agora em 2022, já que o Mineiro começa no dia 26 e os principais jogadores, inclusive, mesmo se apresentando no dia 17, vão fazer uma pré-temporada mais forte para suportar a temporada, né? Essa sequência de jogos, principalmente Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Então o Galo monitorando o mercado e temos um panorama aí, né, Milton, com o nosso colega de Portugal sobre os 2 nomes que o Atlético procura no mercado português. Show de bola, Milton Naves. Ótima matéria, como sempre, sem dúvida nenhuma.